Castillón Confidencial de Albert Castillón. Bem-vindos, tudo bem? Confidenciais, força, honra e vamos em frente com a investigação e com a liberdade de imprensa. Obrigado por apoiá-la assistindo a este programa. Olhem, esta é uma segunda fase muito complicada, a da invasão de Ceuta. A primeira nós já vimos, os 100 mil que entraram. A segunda, desestabilizar Ceuta até que tenham que tomar medidas excepcionais. Para o Marrocos é conveniente ir transformando Ceuta em mais uma parte do Marrocos, se estabelecer ali com famílias, fazer com que mulheres e homens de Ceuta fujam da cidade. Muitas já fizeram isso ou estão fechando seus negócios. Para Sanches, tudo isso faz parte de um plano para permanecer no poder e adiar a convocação das eleições. Contamos isso para vocês ontem, mas é que esse plano está se acelerando. Nas últimas horas ocorreram tumultos. Vocês estão vendo imagens de como eles se manifestam, por enquanto pacificamente, pedindo asilo. Há cartazes nos quais se lê comida não asilo, ou seja, documentos. Eles não querem mais comida da Cruz Vermelha, não. Eles querem um auxílio, querem uma casa de graça ou um quarto de hotel, querem poder se reencontrar, reunir seus familiares com eles, como faz qualquer imigrante. Em resumo, querem o que Sanches prometeu nos últimos 8 anos. Que venham todos, país de acolhimento. Aqui serão bem-vindos, era isso que ele dizia em cada comício, em cada discurso aqui e em outros países. Bem, o efeito é o que vocês estão vendo. Eles não querem ficar em cabanas na praia, deitados ao sol. Eles querem ter tudo, todos os seus direitos como invasores que são, e é isso que exigem, e como eu disse, por enquanto estão fazendo isso de forma discreta. Mas não se esqueça que os 15 mil, ou boa parte dos 15 mil que ficaram em Ceuta e não quiseram voltar para Marrocos, são, em grande parte, o pior tipo de gente. São aqueles que não podem voltar porque têm antecedentes criminais. Já encontraram um. Era procurado pela Interpol por crimes de terrorismo, fazia parte da Jihad, mas há uma dúzia e os outros 11 ainda não foram localizados. Há brigas, há confusões, há drogas, há facas, há prostituição. Tudo isso será contado pela nossa primeira convidada. O CNI disse basta, porque ao ver essa primeira confusão organizada que estamos contando para vocês, o que Marlaska fez? O que vocês vão ver é o envio de 2 patrulhas. Vocês estão vendo 2 equipes da Polícia Nacional. No total, 1 dezena de agentes foi o que Marlaska enviou para deter caso acontecesse algo, sem capacete, sem cacetetes nas mãos, para não ofender os imigrantes, não é? O CNI diz basta, bateu na mesa e pediu que o Comando Único passe do Ministério do Interior para o Ministério da Defesa. Os agentes da inteligência espanhola designados para a região exigem que Marlaska deixe de comandar o que está acontecendo lá. Afirmam em privado que é um desastre, que é evidente que ele não quer agir, que deixa acontecer. Ele deve saber que foi descoberto no Pegasus para agir dessa maneira e pedem que seja declarado estado de alarme em Ceuta. Isso significaria, por exemplo, toque de recolher à meia-noite. Isso significaria controles, revistas e limitação de direitos fundamentais. Claro que sim. É preciso limitar os direitos dos invasores para que os cidadãos de Ceuta possam levar uma vida normal. É tão difícil de entender que estamos limitando os direitos daqueles que cumprem a lei, dos legais, sejam espanhóis ou não, que vivem em Ceuta. O que o Centro Nacional de Inteligência pede é que assuma o comando único. Margarita Robles e que desloque o exército para a região, não só na fronteira, mas em toda a região. Tentando controlar esse tipo de tumultos e restabelecendo a normalidade em boa parte de Ceuta, expulsando, logicamente, os ilegais que sejam maiores de idade,
Proteger Ceuta com uma intervenção militar é o objetivo solicitado pelo CNI à presidência e, logicamente, com a ajuda das forças de segurança do Estado, que também estão em falta. Mas agora quem ordenaria quantas devem ir não seria Marlaska, e sim Margarita Robles, e consideram que é mais confiável. É verdade que o celular de Margarita Robles também foi espionado, mas quase não conseguiram informações. Foram poucos gigas, apenas algumas fotos e alguns poucos relatórios. Lembrem-se, Marlaska teve quase 7 gigas de dados, conseguiram mais informações privadas de Marlaska do que do próprio Sanches. Nesses relatórios internos que conhecemos neste programa, o CNI deixa claro para a presidência do governo. Leio textualmente. Esta situação não pode continuar nem mais um minuto nas mãos do Ministério do Interior. Senhores, eles seguem um roteiro, o de provocar tensão máxima, o de criar conflito, o de fazer com que as pessoas vão embora, que os comércios fechem as portas e que nós, espanhóis, deixemos uma parte da Espanha invadida por um país inimigo. Sanches conhece perfeitamente esse roteiro. Ele apoia, se omite por medo de que confessem o que encontraram em seu telefone e os acordos secretos que vem fazendo há anos. Governo do Marrocos e governo de Sanches para ceder Ceuta e Melilla em uma cosoberania absurda e sem sentido. Vocês sabem quem é a única pessoa que poderia impedir esse golpe? Sua Majestade o Rei. E o que vou contar para vocês vem do círculo da família real e tomara que seja verdade. Nos dizem que o rei está irritado, logicamente, porque foi ignorado pela enésima vez por Sanches. Mas desta vez não se trata apenas de assinar uma anistia, ou chegar 4 dias atrasado para salvar valencianos que estão se afogando. Desta vez é ceder território espanhol para outro país. É por isso que alguns assessores do rei Felipe VI lhe aconselharam a dar uma guinada a aparecer de surpresa. Ele com sua família, com a rainha Letícia e suas 2 filhas em Ceuta, em viagem privada. Que eles vão a um restaurante para comer, que não se encontrem com o prefeito, não de forma institucional, não passeando pela rua, que sejam vistos em Ceuta. Em uma visita privada sem aviso prévio ao governo central. Essa possibilidade está sobre a mesa. Há vários assessores do rei Felipe que dizem a ele que fazer isso não implica nenhum risco. Outros, por outro lado, asseguram que isso o colocaria frente a frente com Sanches e seria a desculpa para que ele desse um golpe de Estado e acabasse com a monarquia. A decisão é do rei, somente do rei. Os habitantes de Ceuta merecem há muitos anos, mais de 20 anos, que Sua Majestade visite Ceuta. Ele nunca fez isso. Ele nunca pisou em Ceuta, nem como príncipe, nem como rei da Espanha. Ou ele faz isso agora, ou qualquer movimento que ele faça no futuro já será desnecessário. Tomara que a gente veja isso. Bem-vindos, nós investigamos. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Amigos, vocês conhecem bem a Susana Pastor, colaboradora e amiga deste programa. Ela conhece perfeitamente Ceuta, viaja muito para essa região. O companheiro dela, que é de origem marroquina, tem sua vida nesse lugar e até já teve negócios no Marrocos. Ela esteve em Ceuta e trouxe um monte de vídeos e imagens que queremos ver com ela, porque a situação em Ceuta está longe de ser normal. Susana, como você está, querida? Tudo bem? Oi, Albert. Bom, como sempre, obrigada por nos dar voz, porque você sabe que sempre é preciso dar voz a quem não tem. Olha, para mim o mais importante. A Guarda Civil confirma até hoje 15 estupros denunciados em Ceuta. A maioria das vítimas são menores de idade marroquinas, meninas marroquinas. Esses dados fazem sentido? Olha, eu chego a Ceuta no dia 2 de agosto, tá? E eu durmo justamente embaixo do centro de estrangeiros.
O centro de estrangeiros fica em cima e embaixo há um barranco onde estavam a maioria dos imigrantes que entraram de forma irregular. À noite aquilo era horrível, Albert. Lá dava para ouvir gritos de mulheres, tá? Dava para ouvir gritos, dava para ouvir brigas. A cena, vamos ver o lugar de que você está falando. Você gravou este vídeo. Tá bom. Aqui em cima é o centro de menores. E aqui embaixo é onde dizem que as mulheres gritam. Daqui dá para ouvir elas. Você está gravando isso de dia. Você me disse que à noite aí se ouviam gritos de mulheres pedindo ajuda. Sim, sim. E claro, você não podia entrar porque se entrasse não tinha efetivo suficiente com você para poder entrar. Então eu fui colaborar. Você sabe que eu sou totalmente contra o tráfico de seres humanos e eu fui para ajudar e colaborar com as forças para que não pudessem levar mulheres para a Espanha continental para serem prostituídas, tá bom? Então, claro, quando eu chego lá e ouço tudo isso, eu sou a primeira a denunciar. Ninguém me deu atenção. Aliás, me disseram que era impossível. E eu? Mas como seria impossível se as meninas eram ouvidas à noite? Aquilo era horrível. E você não podia entrar porque sabia que se o fizesse seria mais uma delas. Sim, sim. Não acontecem só estupros, porque se denunciaram 15, não quero nem imaginar quantos aconteceram e não foram denunciados. Não há um caso de 3 irmãos que entraram na invasão que está sob suspeita de terem tentado abusar de uma menina de 10 anos. Ou seja, é uma loucura o que está acontecendo lá. Mas você vai além. Você afirma que o tráfico de pessoas, irmãos, está fazendo negócio em Ceuta, levando menores para a Espanha continental. Me explique isso. Mais ainda, eu pergunto ao senhor Pedro Sanches. Senhor Pedro Sanches, o senhor diz que quer abolir a prostituição porque não quer tráfico de pessoas na Espanha, quando já foi demonstrado que por esse lado não existe. O senhor está realmente incentivando o tráfico de pessoas na Espanha? O senhor está incentivando? O senhor está permitindo? Porque em Ceuta sim existe tráfico de pessoas. E isso aconteceu em parte por culpa do senhor. Explique para mim a que o senhor está se referindo. Porque o que acontece lá agora é que, obviamente, quando há desgraças, as máfias se aproveitam de tudo isso para enriquecer. O que acontece é que nesse mesmo barranco, se você descesse, ali estava o mar. Havia uns ilhotes de pedra, tá? No mar. Ali, as pessoas imigrantes ficavam, pulavam 300 metros e havia apenas uma patrulha da Guarda Civil. E dos 300 metros, eles eram recolhidos com moto aquática ou com lancha e levados para o continente. Se eu vi isso, que sou uma cidadã comum como diabos, e desculpa pela expressão, as autoridades não veem? Ou será que eles não têm ordem para proteger o continente? Eu não entendo nada. A única coisa que eu sei é que estou há 15 anos na prostituição e nunca vi tráfico de seres humanos. E em Ceuta eu vi coisas que nunca teria visto, porque é um campo de batalha, é um campo de guerra, dá vontade de chorar, porque para mim não importa de onde eles são. Mas não se brinca com pessoas, para mim tanto faz se são da África ou Inglaterra. Para mim, tanto faz. Com as pessoas não se brinca. E lá, sim, existe tráfico de seres humanos. E depois eu vejo o senhor Marlaska, que chega um dia e diz que está tudo bem. E eu então vou para a fronteira para ver se está tudo bem. Porque eu sou uma fofoqueira muito curiosa. O que eu posso fazer? Não consigo evitar. Ao ir à fronteira, vejo que está tudo bem. Inclusive, já postei um vídeo irônico dizendo não entender as reclamações, pois a fronteira está bem. Mas quando você ia para o bairro do Príncipe, quando ia para a Praia Trampolim, quando ia bem embaixo do Seti, que era onde eu dormia, aquilo à noite era terrível. Tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Bom, que vendessem álcool tudo bem, não me importo. Porque aqui também nas boates, mas aqui exigem uma licença para vender álcool. Quer dizer, aquilo era um acampamento que tinham feito. Outra coisa também, todo mundo diz marroquinos, não. Marroquinos, Senegal, Paquistão. Gente, até da Palestina eu conhecia pessoas. O que acontece? Justamente o asilo a gente dá para pessoas de cor. E agora podem me chamar de racista, se quiserem. Mas justamente onde eu estava, a área de mais gritos era onde estavam as pessoas de cor. E são esses que vão receber o asilo. Graças a Deus, e desculpa a expressão, eles ainda têm entrevista marcada só para junho. Você está dizendo que estamos em agosto e ainda há pessoas com entrevista marcada para junho, pois dava para ouvir seus números sendo chamados. Então quer dizer que eu também, um ano esperando, eu tinha que aguentar isso? Quer dizer, dormindo nas florestas.
Você diz que viu em bote, em lancha rápida ou em moto aquática como pegavam pessoas de Ceuta e levavam para a península. Você está se referindo a mulheres para prostituição? Eu não vi mulheres pegando mulheres, mas sei pelas informações que tenho, porque você sabe que eu colaboro, que menores de idade estão chegando à península e que os próprios filhos da mãe daquele país de origem são os que estão trazendo elas para a península para prostituir, para prostituí-las. Vamos agir logo, por favor, porque depois nos acusam, sendo que aqui na Espanha, graças a Deus, não havia casas nem tráfico. Atualmente, quem supostamente incentiva isso é o governo da Espanha. É impressionante o que você conta. Nós vimos um vídeo seu, vocês estão vendo imagens que foram gravadas em Ceuta por Susana Pastor. Tem um vídeo mostrando vários garotos procurando algo em uma caixa metálica. O que estão buscando? O que é isso? É comida, água, a comida que eles vão pegando por aí pedindo. Outros, obviamente, pegam e roubam. E eu também faria isso, porque se eu precisasse para comer, eu também faria. Mas isso não é o mais triste. O mais triste é que quando você vai para bairros como o Príncipe, sabe? Você vê que estão cobrando das pessoas 35 ou 40 euros por dia para colocá-las em um depósito onde não tem nem ventilação, nem quase água. E eles ficam lá dentro, às vezes com 40, 50 pessoas. E ninguém denuncia isso também. Então, o que é isso? Sério, alguém precisa me explicar, porque eu, estudei muito sobre trata de pessoas e exploração. Na verdade, hoje em dia posso dizer que sou uma das pessoas que tem uma certificação como especialista, tá? E eu fico chocada porque penso, onde está agora o senhor Maslarska? Depois vou te contar outra coisa. Na última inspeção que fizeram lá em casa, vieram mais de 14 policiais da UCRIF na minha casa, onde só estávamos em 3. Em Ceuta não há mais de 20 agentes da UCRIF de Madrid. Por favor, que alguém me explique isso. Como é que na minha casa, uma senhora humilde que ainda por cima ajuda as pessoas, porque eu ajudo as pessoas e não me canso de dizer isso, porque é verdade, vem 14 agentes e em Ceuta, onde precisam de milhares de agentes, não tem. Você me contou que chorou vendo essas cenas porque você gosta muito de Ceuta, faz parte da sua vida, você já foi lá inúmeras vezes. Você ia para a praia e agora não conseguia ver o que estava acontecendo na praia, não é? Na verdade, eu ia te contar algo curioso. Fui com meus cachorros também, tá? Porque eu não sabia quanto tempo ia ficar lá. E olha só, eu ia com meus cachorros pela praia, porque pela estrada você não podia ir, estava cheia de gente, então você tinha que entrar por algum lugar, porque ou te atropelavam ou as pessoas não deixavam você passar, tá? O que aconteceu? Eu entrei um momento pela praia e veio um cara, um segurança, e me disse: "Olha, senhora, tira os cachorros daqui que é proibido." E eu falei: "Como assim?" E eu olho ao redor e digo: "Mas você já viu tudo o que tem aqui? Quando você tirar tudo o que tem aqui, aí você vem e me diz para tirar meus cachorros." Olha, mais um detalhe, as tarefas das ONGs. Bom, eu vi um vídeo que você postou, pelo menos você me enviou, eles estão vendo, de como a Cruz Vermelha distribui comida. Eles estão fazendo um bom trabalho? Olha, isso já é o mais incrível, porque eu estou indignada. Não, estou indignadíssima. Nós em Valência estávamos morrendo de fome. Estávamos famintos em Valência. E depois acontece que eu não sou contra dar comida para ninguém, não sou contra de jeito nenhum, porque a comida é necessária e básica para as pessoas. Mas que em Valência não tinha nenhum caminhão sequer, e lá em Ceuta tinha caminhões, além de dizer viaturas da polícia, para que as pessoas não se matassem por causa da comida. Senhores da Cruz Vermelha só dão atenção quando tem dinheiro. Em Valência, como não havia, que se dane a gente, né? Cito Valência e os incêndios recentes em Madrid, onde também houve reclamações. Como eu disse, as situações extremas pelas quais passamos na Espanha, como aqui, não arrecadam dinheiro por nós, não acontece nada. Mas quando tem dinheiro no meio, que todos sabem que eles embolsam com o tráfico de pessoas, aí sim eles se importam. E agora, se quiserem, podem vir e me denunciar, senhores da Cruz Vermelha, porque eu já estou cansada de ver ONGs recebendo subsídios que não servem para nada, só para enriquecer e aumentar números, mentindo sobre os outros para tirar dinheiro às custas dos espanhóis. Isso sim é proxenetismo. Susana, você é como é, você é transparente, conta o que outros veem e viram o rosto. Você enfrenta isso e, se pode, até grava. Você fez mais em alguns dias em Ceuta do que muitos jornalistas em meses. Ou seja, ânimo, força e vamos ficar de olho nessa aí. Vou te dizer uma coisa, e isso também vai para o povo de Ceuta.
Eu estive lá ajudando e teve gente que, por ser minha parceira mais rock, me mandou mensagens nas redes sociais dizendo que gostaria que tivessem me pegado numa praia e feito comigo o mesmo que fizeram com aquelas pessoas. Não diga isso. Eu te digo isso e posso te mandar as capturas dos vídeos onde as pessoas de Ceuta, por ser minha parceira mais rock, me disseram que gostariam que tivessem me sentado na praia e feito comigo o mesmo. Não diga isso. Bom, o motivo é muito simples e sua parceira, que eu conheço, sabe bem. Quanto se paga por dia por 12, 14 ou 15 horas de trabalho no Marrocos? 8 euros. 8 euros por dia? Horas de trabalho? 14, 16 horas sem folgar nenhum dia e sem contrato. E sem contrato. Esse é o principal motivo pelo qual querem vir para cá. Está aí, não é? É muito curioso. Depois também o visto que o governo da Espanha impôs ao RIF. O RIF era um protetorado espanhol e seus habitantes tinham uma carteira que permitia entrar e sair de Ceuta livremente. O que eles faziam? Faziam negócios, trabalhavam em Ceuta e também havia negócios ruins, sim, é preciso dizer tudo. Durante o confinamento, a permissão foi retirada e começaram a ocorrer mais invasões pela cerca quando o visto foi imposto. O visto só é dado para pessoas de poder ou para quem trabalha para o governo do Marrocos, mas esse visto não é dado pelo Marrocos. Esse visto é imposto pela Espanha. É simples, tira-se o visto quem quiser trabalhar, trabalha. Quem tiver delitos é mandado de volta ao seu país. Quem não quiser trabalhar, que fique na África. Não entendo por que não querem. Como conclusão, pelo seu conhecimento sobre o Marrocos e Ceuta, o Sánchez está nas mãos do Marrocos, não é? E por isso ele não faz nada. Olha, vamos ver, ainda teve a Copa do Mundo, mas quem éramos nós para colocar o Marrocos lá? É que de verdade eu consigo entender todos os lados, mas sério, agora sim, outro dia foi só uma encenação. Porque esses sarauís estão há meses escondidos na montanha, porque eu sempre vejo eles, porque quando eu vou para o Marrocos eu passo por essas áreas. Então eu sempre vi a fronteira de Ceuta de um lado e do outro, e esses sarauís estão lá há meses, mas meses mesmo, e agora de repente descem no dia 15 de agosto, porque era uma data em que no dia 15 de agosto era para entrar alguém, mas ninguém entrou. Claro, a encenação, a peça de teatro do Marrocos com a ajuda de Sánchez, que faz tudo o que o Mohamed manda. Você já sabe, exato, porque eu te digo que sim, que o Marrocos teve culpa, mas o nosso lado não teve muito menos culpa. Boas férias, senhor Sánchez, estamos muito bem aqui na Espanha. Susana Pastor, um beijo muito forte, obrigado por ser quem você é. Se cuida, um abraço. Te esperamos na Casa da Água com Gás Vichy Catalã. E por sinal, amigos, ontem de novo Sánchez teve uma reunião com ministros da Lamareta, fingindo que está preocupado com a situação de Ceuta, o que é mentira. Na primeira reunião, essa foto foi muito comentada, dá para ver o Sánchez sem pernas. Alguém, antes de divulgar a foto, apagou as pernas dele, provavelmente porque ele estava de roupa de banho, segundo nos contaram, de roupa de banho e chinelos. Claro, da cintura para cima é o que aparece e da cintura para baixo, vai saber. E aí tiveram a ideia de, amputar as pernas dele. Na reunião de ontem, arrumaram uma calça e uns chinelos para ele. E ele aparece assim, com pernas. Muito obrigado à presidência do governo por nos deixar ver as pernas cobertas de Sánchez. Não quero nem imaginar elas de sunga, a coisa. Bom, deixa para lá, é só uma curiosidade, mas eles manipulam tudo até a imagem, se puderem. São assim. Aliás, tem uma campanha nas redes sociais para que coloquem a bandeira de Ceuta nas suas redes. Eu já fiz isso com a mensagem que quiserem, apoio a Ceuta ou Ceuta, claro que é Espanha, ou o que disserem. Mas me parece uma ideia muito boa para ajudar as pessoas que estão lá, colocar essa bandeira de Ceuta. Vamos colocá-la no nosso site castilhonconfidencial.com para que possam baixá-la. E vocês acrescentam no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde quiserem, a mensagem que quiserem. Temos que estar unidos, amigos, e falando de bandeira. Tony me manda a dele, que está pendurada na varanda da casa dele, e me diz:
Recebi mensagens dizendo que você pode ser multado em até 3 mil euros por pendurar a bandeira na varanda. Bom, isso foi comentado na Copa do Mundo, Tony. E claro, a mídia generalista disse que era mentira, que era um boato, que era falso, mas quase sempre eles dizem meias verdades. É muito claro, a lei de propriedade horizontal, segundo nos informaram, distingue o que é propriedade privada e o que é espaço público ou comunitário. Um apartamento é propriedade privada. Se você quiser pendurar algo dentro da sua casa, não tem problema, mas uma varanda é espaço comunitário. E sim, a fachada não pertence a uma só pessoa, então podem te causar problemas. Se você coloca uma bandeira da Palestina, não, aí até te dão um subsídio. Mas se coloca uma bandeira da Espanha, pode acabar tendo que pagar a multa. Ou seja, tome cuidado, Tony Bueno, com o que está acontecendo em Ceuta. Por favor, Juan José Maria Magda e Manuel Pérez. Acredito firmemente que tudo isso foi orquestrado pelo nosso presidente Pedro Sánchez. Ele sabe que os MENAs vão ficar. O que acontece com esses MENAs? Centros de acolhimento automaticamente. E isso já está meio cozinhado quando esses MENAs em pouco tempo serão uma quantidade de votos comprados que, segundo as estimativas, atualmente estão entre 8 e 10 mil MENAs. Amanhã podem ser mais, evidentemente com o objetivo de continuar ganhando votos. Tenho a sensação de que Sánchez quer criar uma crise sanitária em Ceuta e trancar as pessoas em suas casas para que ninguém possa sair de Ceuta. Acho que Sánchez não faz nada porque quer que nada aconteça. Meu Deus, esse homem é um assassino de verdade? Albert, que absurdo! Se você vê tudo o que está acontecendo e vê que no nosso governo só tem escória. Esse Sánchez, esse cutre, que o define muito bem porque tem um ditado que diz: o piolho vai onde tem gente. Não lembra quando foi o Liendre. E isso é porque esse nunca teve nada, nunca conquistou nada pelo próprio esforço, né? O mérito dele sempre foi se aproveitar, enganar, roubar. E é tudo um teatro. Ele é um teatro e não me surpreenderia se fizesse alguma cirurgia. Que nojo, que repulsa que dá esse tipo de gente. Valorizo muito a independência e a objetividade de vocês. Sou empresário na Espanha e estou me preparando para transferir minha atividade e minha residência para o exterior. Cansado da corrupção e da deterioração institucional que temos neste país abençoado, e te pergunto com franqueza, você acha que Pedro Sánchez vai acabar fora do governo em curto prazo? E que todos que cometeram crimes, que são todos os seus ministros e todos ao seu redor, acabarão diante da justiça? Obrigado pelo seu trabalho. Um abraço. Obrigado, Manuel. Pois não acredito, nem na primeira coisa, nem na segunda. Alguns acabarão. Cara, ele já tem um ministro na cadeia e seu braço direito no partido. Alguns outros vão acabar na prisão, incluindo a presidenta do Congresso como possibilidade. Mas que Sánchez vai ficar por um bom tempo, disso eu não tenho dúvida, e se ele sair antes, vai ser porque tem um plano para voltar. Não baixem a guarda. Durante este espaço em que vocês estavam ouvindo opiniões, vimos imagens. Essas são de ontem e anteontem. Ou seja, isso é o que chamam de normalidade em Ceuta. Quando vocês virem a TVE à la sexta dizendo que agora está tudo tranquilo, que os 15 mil estão sossegados, essa é a normalidade de Ceuta. Estou recebendo mensagens sobre umas vagens que Byron está me mandando, ele disse. Cuidado, porque não é só o código 611 que significa produto do Marrocos, aqui é o 843, que é um prefixo de produto espanhol, prestem atenção, depois está escrito produto original do Marrocos. Se os códigos no início do código de barras não são muito precisos, é melhor procurar alguém de confiança. E tomara que a rotulagem obrigasse a dizer o que realmente temos que colocar, né? Vocês sabem que aqui apoiamos encerrar absolutamente qualquer compra de produtos do Marrocos e, se pudéssemos, imporíamos tarifas de importação. Como ele me manda esta informação confidencial, ele diz: se Israel invade Gaza, não participamos da Eurovisão, mas se o Marrocos invade a Espanha, organizamos uma Copa do Mundo de futebol com eles. Sobre o rei e por que ele não faz nada. Rossi Mark,
Quero fazer uma pergunta a um dos colaboradores que estão com você. Sempre se fala que o rei está de mãos atadas, que ele não pode fazer nada, nem decidir, nem dar um passo, nem fazer nada, e que estão proibindo ele de fazer tudo. E a minha pergunta é a seguinte: e o que acontece se ele fizer? Ou seja, o que acontece se ele realmente der um passo à frente e fizer o que se espera que ele faça? Ele é demitido? Ele é punido? Ele é expulso da Espanha? Ou seja, eu gostaria de saber exatamente se o rei pode ou não pode, se ele faz. Estamos falando sobre os militares darem um passo à frente, não seguirem as ordens injustas que estão recebendo. Olha, sobre essa questão do rei, olha, me perdoem que a Constituição o impede, que não está certo o governo ter que autorizá-lo. Olha, o rei deveria assumir, o pai era o que era, mas pelo menos tinha algo, tinha um pouco de coragem. Este aqui tem que assumir, seja em privado, seja em público, faça um ato ou não faça. Vestir o traje com o seu bastão sobre bastão, suas 4 estrelas e ir até lá e dizer ao rei do Marrocos que ele é o rei de Ceuta e pronto, o que vão fazer com ele. Mas porra, coloca eles em cima da mesa, vá para Ceuta, que é a Espanha, e você, como rei, ninguém tem que te dizer o que deve fazer, nem para onde deve ir. Eu concordo com você, Mark. Na verdade, sei que eles estão pensando nisso, que em Zarzuela estão considerando se vão dar esse passo sem permissão e como uma viagem privada, não uma viagem oficial. Ou seja, eles aparecem lá num sábado, num domingo e vão comer em um restaurante de Ceuta, mais ou menos como fizeram em Paiporta. O que ele faria se ele fizesse isso como uma viagem oficial? Vamos lá, Sanches diz que é um golpe de Estado e que é preciso acabar com a monarquia e corta o pescoço dele, não tenho dúvida. E a pergunta é, vocês acham que muitos espanhóis sairiam às ruas para defender o rei? Não tenho certeza. Depois de assinar a anistia, em 5 segundos, não tenho a menor certeza. Bom, mais mensagens. Tem uma frase que está chegando para mim, uma bandeira da Espanha e este texto: o povo salva o povo. Próxima marcha para expulsar o invasor, avisaremos, não sei quem está convocando, mas que haja uma marcha em Ceuta me parece a coisa mais lógica do mundo. Não com violência, mas sim com firmeza, porque as duas coisas não são opostas. O Estado da Espanha é um Estado falido. Guerreiro, Paulina e Carlos. Está tudo perdido, lixo. Já é o regime de 78, falta pouco para podermos falar de um Estado falido. E a falsa oposição nos últimos suspiros do regime. Ou mudamos de regime ou mudamos de político. Vamos ver se existe um regime que possa ser apoiado pela justiça. Que a justiça seja vigiada pela própria justiça, pelos juízes, e que a polícia trabalhe para o povo, não para os políticos. E os juízes também que sejam realmente independentes, mas todos eles, para que possam garantir a liberdade dos outros. Eu gostaria que os ouvintes de rádio pensassem em uma coisa. O que está acontecendo com a Espanha não é culpa dos Estados Unidos, de Israel, do Marrocos, nem da França. É culpa nossa, porque nós votamos nos governos tão incompetentes que tivemos e o último que temos supera todos os anteriores. Fomos nós que votamos neles e as pessoas continuam votando nele. Quando reclamamos que não fazemos nada, que a Espanha está emburrecida, que isso e aquilo, mas o que também é verdade é que nos colocaram em modo de sobrevivência. Você tem que levantar da cama de manhã e se virar. Vamos ver como você chega ao final do mês, como você se vira, sabendo que de cada 100 euros que você ganha, 50 vão para eles. Você fica no modo sobrevivência o mês inteiro? Absolutamente certo, amigo. Estamos no modo sobrevivência, mas nem todo mundo. Os que olham para o outro lado, os que fazem vista grossa, os que participam da maracutaia, estão vivendo como reis. Olhem, tem um segurança do Marlaska que já deve ter visto de tudo e foi fiel a ele, ficou calado, fechou os olhos, ouvidos e boca e o Marlaska o colocou lá, como chefe de segurança da Polícia Nacional no Consulado Espanhol de Tanger, no Marrocos, segundo The Objective. Essa nomeação foi feita a dedo. Esse favor por serviços prestados semanas antes do início da invasão vai render 12 mil euros por mês. Não é a primeira vez que Marlaska recompensa seguranças que lhe são muito fiéis.
Bom, que se ajoelham diante dele, espero que seja diante dele, não é a primeira vez. Ábalos, por exemplo, tinha um segurança que também lhe foi fiel, que encobriu as corrupções, as prostitutas no escritório. Bom, pois ele está lotado na Embaixada da Espanha, em Cuba, em Havana. E o mesmo com altos cargos da Fazenda que fizeram favores ao círculo de Sanches e a Zapatero e que receberam recompensa. Por exemplo, essa mulher, Soledad Fernandes, é a número 1, era a diretora da agência tributária. Nem investigou o ZP, nem investigou o irmão de Sanches, que dizia que morava em Portugal e morava na Moncloa. Bom, ela sempre fez vista grossa, mas há muitos mais. A lista é muito longa. Vejam Virgínia Munhoz, diretora do Departamento de Arrecadação. Eles a mandam para a Embaixada Espanhola em Washington. Ela vai receber 4 vezes mais. Manuel Trillo, braço direito da diretora que vimos como conselheiro da Embaixada Espanhola na Suíça, triplica o salário e assim por diante. Além disso, esse Trillo foi nomeado conselheiro de finanças do Escritório da Espanha nas Nações Unidas. Mais um, José Luiz Martínez Serrano, inspetor da Fazenda, vai para o Panamá para um centro de administração do Estado. Ricardo Álvares, subdiretor do IVA, foi colocado em Bruxelas. A média desses apadrinhados que foram fiéis, que olharam para o outro lado, é de 24 mil euros por mês em modo de sobrevivência. Sim, amigos, sim, mas você e eu não. Só ele ser obediente é bem recompensado. Eles estão indignados e não é para menos. Anabel, Diego e Elisa. Ela é médica e... Eu estou assim, nem nada, porque parece que nada acontece. As pessoas estão praticamente iguais. Isso não entra na minha cabeça, de verdade, eu não sei. Mas precisamos fazer algo juntos, todos os espanhóis, para mostrar ao povo de Ceuta que estamos com eles. Isso, claro, mas não é só para que as pessoas de Ceuta se sintam apoiadas por nós. É necessário fazer um movimento, abalar totalmente o governo, e podermos derrubá-lo, porque de verdade isso já está impossível. Também fico um pouco triste com tudo isso que estamos vivendo atualmente. É que se vê claramente nos altos comandos do exército a corrupção que existe, porque não me venha dizer que aos militares de bem não deve doer ver seus compatriotas em Ceuta naquela situação. É que não há um coronel, não há um general que tenha coragem de desobedecer a este governo corrupto e mande para lá todo o exército que puder, para defender a cidade. Sou médica e estou indignada com as declarações da ministra da Saúde sobre Ceuta. Ela diz que associar imigração e doença é xenofobia. Mas o que é isso? Ela é uma sem-vergonha. Nem médica ela é, nem nada. Ela está comparando uma população como a nossa, toda vacinada com medidas preventivas e saúde pública. Em todos os lugares já eliminamos um monte de doenças. Com uma população que vive em lugares onde às vezes nem sequer tem saneamento nas vilas e nem estão vacinados nem nada. Minhas colegas de Ceuta estão atendendo doenças infecciosas que aqui são totalmente residuais, como sífilis, gonorreia, tuberculose, febre tifoide, mais do que... Ela está falando de verdade. Eu estou indignado. Não é para menos, doutora, é indignante. Mas Mônica Garcia vai para um alto cargo na Organização Mundial da Saúde, indicada por Sanches. Ele vai colocando os seus em lugares estratégicos para que, quando ele precisar, dê o salto e vá para Washington trabalhar lá, ou para Nova York, na sede da ONU, ou para Bruxelas em qualquer carguinho, daqueles em que colocou um dos seus. E permitam-me, Jesus Fernando é um participante muito ativo nas redes, muito frequente, nos deixa muitas mensagens e canta. E ele compôs uma música para Ceuta em seu canal no YouTube. Inscrevam-se como eu fiz. Tem esse grande sucesso, Ceuta. Ceuta, no llores esta noche. Ceuta, no dejes de luchar. O que acharam? Lindo. Bom, a música inteira não podemos colocar aqui porque o YouTube complica e aí temos problemas estranhos de direitos autorais. Vale muito a pena vocês irem ouvir no canal dele. Jesus Fernando, procurem a música de Ceuta.
De Baiona, Roberto me mandou essa foto que eu adorei, com a sacola do programa passeando por Baiona. Ele disse que cruzou com o Molenga do Feijó. Bom, vamos ver se o Feijó se anima a descer um pouquinho mais, porque em Ceuta a gente também quer vê-lo. E já nos abraça, porque o povo sarauí, muitos deles nós trazemos para cá e eles são espanhóis como qualquer outro. Queria parabenizá-los e estou impressionada com eles. Cidadãos sarauís, cidadãos espanhóis, porque falam um espanhol tão perfeito, têm uma cultura, um bem-estar, não levantam a voz. Por que deixamos essas pessoas sozinhas? Eu não entendo. E substituímos essas pessoas pelo que está entrando aqui. Como fomos tão tolos? Como existem políticos tão tolos? Como não se luta pelo que vale a pena, e sim pelo que não vale? Como, querida Llanos, por chantagem não há mais o que dizer. Sánchez era o primeiro a defender um referendo para o povo saharaui e a autodeterminação. De repente, Marrocos o chantageia e ele diz adeus ao referendo e que o Saara é de Marrocos. Sim, chantagem, isso se chama chantagem, nada mais, nada menos. Bom, tenho mais histórias, será em 1 minuto. 593.9.159.304,91 de total confiança. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Amigos, não pensem que só na Espanha há problemas com seus presidentes e chefes de governo. Olhem a capa da Paris Match. Sim, é o Macron em uma moto aquática. Pegaram o Macron em uma moto aquática, surfando, praticando esqui aquático. E, claro, na França também está tendo uma onda de incêndios, assim como tem e continuará tendo, espero que não por muito tempo, na Espanha. E na França isso não foi nada bem recebido. Macron tenta criticar a ação da Paris Match, dizendo que era um espaço de lazer particular e que não podiam fotografá-lo, mais ou menos o que todos fazem. Redação, últimas mensagens. Susana Gás, conte para nós. Continuamos aqui, Albert, na redação do Castillón Confidencial, recebendo muitos recados e comentários, como sempre, dos nossos fiéis seguidores do Confidencial. Muitos estão de férias, como é o caso da Ana Maria, que diz que as famílias não podem realmente ter filhos porque é caro mantê-los, mas o PP e o PSOE recebem os menas e os não menas, mantêm eles e também seus familiares. E digo PP, PSOE, assim como Esquerra, Juntos, Compromís, Bildu e Mais Madrid, porque na verdade todos são exatamente iguais. Por outro lado, Helena diz que sempre foi a favor, ela nos conta, da monarquia, mas agora vive num vai e vem constante entre concordar e discordar. É totalmente inútil. Mais do que isso, me incomoda muito ter um rei tão inútil para o país que não seja capaz de se levantar e ajudar nessas situações. Francisco diz que tudo isso que está acontecendo com a gente deve constar nos livros de história, desde os primeiros anos escolares até a universidade, desde os 18 anos para os espanhóis. É preciso lembrar que o sanchismo nos abandonou, deixou todo o país abandonado e, neste caso, agora Ceuta, que precisa mais do que nunca. Maria Jesus afirma que Ceuta e Melilla são espanholas e que os políticos devem defendê-las. Vamos ver se eles trabalham mais. Sánchez, eleições já, o quanto antes, para ver se a gente se livra dele. Fernando diz que o rei merece todas as críticas que todos os espanhóis possam fazer a ele a qualquer momento por sua completa inutilidade. Ele não nos ajuda, não se levanta e não faz nada. Para que realmente precisamos dele? Maite diz que a União Europeia é absolutamente uma piada. E esta é a última. M24 diz muito obrigada a Alberto Castellón e toda a sua equipe por estarem firmes durante todo o verão com essas notícias claras e fiéis. E aqui vamos encerrar ao Albert, convidar todas as pessoas a visitarem nossa loja digital, que é castillonconfidencial.com/tienda. Lá vocês podem encontrar de tudo, desde as canecas do Albert Castellón, camisetas, bonés e também de confissões confidenciais, bonés, leques, enfim, o que vocês quiserem escolher está em castillonconfidencial.com/tienda. Obrigada, Albert. Muito obrigado, Susana. E lembrem-se que em breve vão chegar os bonés em inglês ou em espanhol, o modelo que usava quem marcou o gol, nosso valenciano mais ilustre, Ferran.
esse boné magnífico que também era usado pelo Donald Trump, faça a Espanha, desta vez, e não os Estados Unidos, voltar a ser grande de novo. Esse boné está à venda com a intenção de que o maior número possível de pessoas o use em inglês ou em espanhol, ou nos dois idiomas. E-mail albercastelon7@gmail.com. Lá também informamos na loja online e tem um telefone. Eu sei que tem gente que não lida muito bem com esse negócio de e-mail e loja online, então olha, é só pedir. Vocês podem pedir o que quiserem da loja pelo 638 606 811. Vocês estão vendo na tela e ficaremos felizes em ajudar. Aliás, isso me lembrou de uma fonte de Ceuta e amanhã vamos conversar com mais alguns moradores de Ceuta. Ele disse que nas últimas eleições municipais aqui quem ganhou foi o PP. Sim, Juan Vivas, mas a segunda força mais votada foi o PSOE, a terceira foi o Vox e a quarta foi um grupo islamista liderado, dirigido por uma mulher muçulmana. O que o PP fez? Não se juntou ao Vox para governar, não. Se juntou ao PSOE e ao grupo islamista e isolou o Vox. Deixou o Vox como aquilo que dizem, que eu não suporto a frase, como um círculo. Fizeram um cordão sanitário, não. Isolaram o Vox para que não estivesse no governo de Ceuta. Aproveitem o que votaram, poderíamos dizer agora. Obrigado. E mais uma mensagem. Tem um amigo que tem no Banco Santander, na cidade de Renteria, uma conta corrente e ele mora nas Filipinas. Ele tem um problema com a conta e no Banco Santander de Renteria só dizem para ele que para resolver tem que ir até o banco. Vejam, vocês conseguem entender que não pode ser? Ele mora nas Filipinas e para resolver o problema não pode ir até Renteria? Por favor, nos ajudem, Victor Henrique Mateus Cid. Esse é o nome do amigo, Victor Henrique Mateus Cid. Já chega, por favor, Santander, mexam-se um pouco. O dinheiro que vocês ganham deveria justificar ações especiais que não fossem só venha até aqui ou não resolvemos o seu problema. Obrigado, Alejandra, por suas palavras. Olá, Albert. Obrigado pelo esforço, por continuar aí na linha de frente, firme e forte. Um grande abraço. Obrigado, amigo. Bem, falando de esforço, senhores Arguinhano, quem me mandou foi o Henrique. Isso sim é uma marmelada do Sanches. Obrigado. Hoje trago para vocês um prato de lamber os dedos. Se chama Marmelada Apsoia 2027, o prato favorito de todo bom socialista. Primeiro de tudo, colocamos cerca de 200 gramas da Lei dos Netos e mexemos lentamente até garantir que esses netos votem no PSOE. Deixamos descansar por alguns minutinhos e adicionamos cerca de 250 gramas de nacionalizados express e mexemos com calma até que esses novos nacionalizados estejam macios e prontos para votar em Sanches. Depois adicionamos cerca de 400 gramas de pessoas que dependem do Renda Mínima Vital, também conhecida como a Vital, e misturamos até que fique consistente e favoreça o PSOE. E, para finalizar, adicionamos cerca de 500 gramas de voto por correspondência à mistura e deixamos o puxerazo descansar por um aninho. Assim teremos certeza de que Pinóquio Sanches ganha as eleições como Deus manda. E, para finalizar, deixo aqui uma piadinha que vai fazer vocês rirem muito. Era uma vez um homem tão bobo, mas tão bobo, que um dia conheceu Pedro Sanches e Pedrinho tirou o negócio para fora, fez xixi na cara dele e ainda por cima o bobo agradeceu e votou nele. Ah, se fosse só um, mas tem mais de 3 milhões que fazem isso. Bom, hoje mostramos para vocês a enigmática história da foto de Pedro Sanches sem pernas e com pernas em Lamareta. Bom, os amigos do bairro Sauna fizeram uma esquete maravilhosa. Quem mandou foi a Angelines. A situação em Ceuta é delicada e acreditamos haver uma séria possibilidade de que esteja sendo organizada uma invasão semelhante à que já ocorreu. Sim, sem dúvida. É um tema muito complexo no qual estou concentrando toda a minha atenção. Sanches está sendo manipulado. Não se preocupem. Estou um pouco rouco. Continuem. Como eu dizia, presidente, achamos que deveríamos dedicar mais recursos ao presidente. Ele caiu. O que houve? Droga. A marionete escapou da minha mão. Vamos dizer que o escritor Sr. Sauna desmaiou de preocupação com os acontecimentos. Agora vou tentar prender os fios sem que notem. Mortadelo, 4 olhos! O que houve com minha marionete? Não se preocupe, Santidade. São só problemas técnicos sem importância. Javier Bolaños,
Você é inepto. Tenho que fazer tudo sozinho. Aposto que já fez biquinho de preocupação por mim, não é? Já fiz biquinho pra ele umas 15 vezes. Senhorzinho petulante, biquinhos preocupados. Como assim? 15 e 4 olhos. Acho pouco mesmo. Conquistei meu sucesso político com esses biquinhos, idiota. Presidente, o senhor dormiu. O que está havendo? Presidente, por favor, acorde. Bom, é só o que faltava para Sanches, já ter um sósia. Como todos os ditadores da história tiveram um sósia, ele quer o dele. Bom, Sanches com Mohamed VI. José Carlos envia. Tudo bem, entrem os 60 ou 70 mil, mas depois falamos que voltam ao Marrocos para ninguém perceber que darei documentos a todos. Eu ainda vou dizer que quero eles de volta, mas na verdade não quero nenhum. E assim vai parecer que eles vão se livrar deles. E quando você vai me dar o pendrive com tudo que é meu? Ainda falta para isso. Você tem que fazer mais coisinhas para mim. Mais coisinhas, e ele coloca a mão no joelho dele. Cuidado. Bom, mais uma. Senhores, quem me mandou foi o Pascoal. Imaginem um ônibus escrito Eu Amo Sanches, cheio de supostos artistas que adoram o líder supremo e vão para a Mareta de férias. Bom, pessoal, vamos festejar enquanto o corpo aguentar. Olha, não te vejo muito animada para festas. Loles Leon. Ele podia ter sido mais generoso. Da outra vez, deixou o Falcon pra gente. Pois é, camarada. Badem. Aqui estão até Javierito e Santolala, todos. Querido, que sorte nós tivemos. Assim que me despedi, Pedro nos chamou para o hotel dele. Claro, querido. Bajular ele por tantos anos tinha que render algum benefício. Obrigado. Claro, lógico. São muitos anos. E abrem a porta de la Mareta e aparece Gracita Morales. Bom. Ai, o que quer? Senhorito, é uma loucura. E por último, Abraham Gomes de Tenerife deixou uma nova reflexão. Ele está muito ativo neste mês de agosto. Vamos ouvir. Ai, meu Deus. Aproveitem a vida. A vida é maravilhosa e agora estão nos dando a oportunidade de vivê-la, sabe? Cuidem do Pedri. Digo isso porque dizem que sou obcecado, mas é por carinho aos entes queridos. Precisamos defendê-los. Vocês viram como tudo está caro, Pedri? Você viu como tudo está caro? Porque em um garçom ou dois que te servem umas bebidas, o cozinheiro, quem lava a louça, o serviço de limpeza, os seguranças, o carro oficial e uns voozinhos que a gente faz para ver um eclipse, porque dá vontade. Ou uma formatura na Inglaterra, você gasta 150 mil euros,5. É que o dinheiro vai embora assim. É impressionante como tudo ficou caro, caríssimo. Literatura, leiam Franz Kafka, que é excelente. Franz Kafka tem um livro chamado A Metamorfose, que é sobre um homem, um fascista que vai para a cama e, de manhã, quando acorda, ele é como o Pedri. É igual ao Pedri, de tanta alegria, vamos. A mãe batendo na porta, ele não abre, mas é de emoção, sabe? Então a gente tem meios para se divertir, passar tempo, sudoku pra caramba. Já te digo que quem quer sofrer é porque pode. Então é isso, não é obsessão, é puro amor pelo Pedri. E a gente tem que continuar defendendo ele, porque eu te digo que você sofre, o Pedri sofre, mas fica tranquilo, aproveita o que puder aí no Amarete, em Amaretilândia. E vamos ver o que acontece depois. Eu acho que vai vir uma vida melhor. Beijos. Bom, o vídeo é mais longo, completo no canal do YouTube do amigo Abraham Gomes. Inscrevam-se. Aliás, Kafka em A Metamorfose, que com certeza vocês já leram, pelo menos na EGB era leitura obrigatória, o humano se transformava em um inseto repugnante, parecido com uma barata. Eu digo isso porque o Abraham dizem que o Sanches se transforma. Bom, vou deixar por aqui, é melhor assim. Amanhã tem mais, amigos. Obrigado por estarem aí, obrigado pelas doações e pela ajuda de vocês. Um abraço para Vicenta Martínez Garcia, que diz: vocês são meu café. Manuel Martim, Diego Torres, Miguel Pablo Orrego, Jaime Félix de Dias e Margarita de Bataller. Um beijo para todos confidentes. Até amanhã. Para gente despierta.
desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás, muchas gracias. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castellón Confidencial de Albert Castellón.